Esse é o dia que o Senhor preparou. Nele nos alegraremos e exultaremos. Salmo 118, 24. Meu irmão, minha irmã, este não é apenas mais um amanhecer. Hoje é um presente do céu. E se você abrir os olhos, é porque ainda há promessas de Deus para se cumprirem na sua vida. Não se engane, acordar é um milagre. É o sinal de que o Senhor te sustenta, guarda sua história e continua escrevendo capítulos que os seus olhos ainda não viram. E aqui, juntos, vamos mergulhar na presença dele logo pela manhã. Com uma palavra que reacenderá sua fé, aquecerá o seu coração e alinhará os seus passos ao propósito eterno do Pai. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te pedir algo simples e poderoso. Clique no botão de gostei, se inscreva neste canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma oração, nenhuma palavra, e ainda ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam tanto quanto você de um toque do céu. Agora, respire fundo, coloque a mão no coração e declare em voz baixa, mas cheia de fé: Senhor, eu te agradeço por este novo dia. Eu reconheço que este amanhecer é um presente, e eu escolho viver cada instante na tua presença. Pronto! Você já deu o primeiro passo. E eu creio que, ao permanecer comigo até o fim desta oração, algo novo será liberado sobre você. O que parecia comum se tornará extraordinário. E este dia será lembrado como o dia em que Deus falou diretamente ao seu coração. Um novo dia começou. E antes que as pressas e cobranças do mundo tentem dominar sua mente, existe um convite silencioso vindo do céu. É como se o próprio Deus abrisse a janela da alma e dissesse: Filho, filha, eu te despertei hoje, e só isso já é um milagre. A Bíblia nos lembra em Lamentações 3, 22, 23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olhe que verdade poderosa, cada amanhecer traz consigo um pacote novo de vida, de fôlego e de oportunidade. Mas quantas vezes acordamos e a primeira coisa que buscamos são as notificações no celular, os problemas do trabalho ou as preocupações que ficaram de ontem? É como se disséssemos, sem perceber, que o Criador pode esperar enquanto corremos atrás de coisas que jamais poderão nos sustentar. A verdade é que a forma como você começa o seu dia define muito sobre como ele vai terminar. Quando você escolhe orar logo cedo, é como acender a luz antes de entrar em um quarto escuro. De repente, tudo fica claro. O medo perde a força. A gratidão abre espaço para milagres. A oração da manhã não é um simples ritual religioso, é um ato de prioridade. É você dizendo: Senhor, antes de tudo, o meu coração te pertence. E nessa entrega, a gratidão se torna a chave que abre portas que a ansiedade e o desespero tentaram trancar. Davi sabia bem disso quando escreveu no Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Perceba, não é apenas orar, é orar com esperança. É falar com Deus, e logo em seguida, esperar com fé que Ele já está movendo céus e terra ao seu favor. E há algo profundo em começar o dia diante do Senhor. É como plantar a primeira semente antes que o vento sopre. É como colocar o leme do barco na direção certa antes que as ondas se levantem. Na primeira conversa com Deus, a gratidão não é detalhe, é o tom que muda toda a melodia do dia. É por isso que o inimigo tenta ocupar sua mente logo cedo. Ele sabe que, se o seu primeiro pensamento for para Deus, ele perde espaço. Se a sua primeira palavra for de agradecimento, ele perde o controle. Ele tentará te bombardear com preocupações, lembranças dolorosas, dívidas, prazos e medos. Mas quando você escolhe agradecer, você levanta um muro espiritual que o inimigo não pode atravessar. A Bíblia reforça isso em Salmo 103:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não é um convite para fingir que não há problemas, mas um lembrete de que há um Deus muito maior do que qualquer problema. E aqui está o segredo: a gratidão não é negar a realidade.
Ela é fé em ação. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu ainda creio, mesmo antes de ver. Esse tipo de fé se torna um escudo contra a pressa, contra o medo do futuro e contra a murmuração. Jesus nos deixou esse exemplo. Antes de multiplicar os pães e peixes, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu ao Pai. Antes de enfrentar a cruz, ele orou e se rendeu à vontade de Deus. Isso nos ensina que a oração de gratidão não é reação depois do milagre, mas preparação antes dele. É como declarar: Pai, eu já reconheço a tua mão, mesmo antes de enxergá-la no natural. E quando seu coração aprende a viver assim, até as lutas se tornam oportunidade de ver a fidelidade de Deus. Porque a oração feita logo cedo, com gratidão, não apenas protege o seu dia, mas também alinha a sua mente à mente de Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A gratidão é muito mais do que um sentimento bonito. Ela é uma arma espiritual poderosa, que o inimigo teme e não consegue resistir. Quando você acorda e escolhe começar o dia agradecendo, você está levantando um muro de proteção sobre a sua mente e sobre o seu coração. É como se dissesse em voz alta: hoje, quem governa o meu interior é o Senhor, e não as circunstâncias. O inimigo sabe do poder que existe nesse ato simples. Por isso, logo cedo, ele tenta encher sua mente com pressa, preocupações e lembranças dolorosas. Ele sabe que, se conseguir roubar a sua gratidão, enfraquece também a sua fé. Mas quando sua primeira palavra é obrigado, Senhor, você já estabelece vitória antes mesmo da batalha começar. O salmista declarou em Salmo 103:1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Não se trata de ignorar os problemas, mas de lembrar que existe um Deus maior que todos eles. A gratidão não nega a realidade, mas coloca a realidade diante da fidelidade de Deus. É como Paulo escreveu em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Repare que a paz não vem depois da solução, mas no momento em que você apresenta seus pedidos a Deus com gratidão. É como se a gratidão fosse um escudo invisível que cobre a sua mente, bloqueando os ataques da ansiedade e da dúvida. Jesus nos mostrou esse princípio em cada momento importante. Antes do milagre, ele agradecia. Isso nos ensina que a gratidão abre portas espirituais que a murmuração jamais poderia abrir. Por isso, não espere a vitória chegar para agradecer. Agradeça agora, mesmo em meio à dor. Agradeça enquanto as portas ainda estão fechadas. Porque é exatamente nesse momento que a sua gratidão se torna mais poderosa. A gratidão é fé em movimento. É você declarando: eu creio que Deus já está agindo, mesmo que eu ainda não veja nada. E essa postura muda tudo, muda o ambiente, muda o coração, muda o rumo do seu dia. Se existe alguém que nos mostrou o poder da gratidão antes de ver o milagre, esse alguém foi Jesus. Olhe para os evangelhos. Antes de multiplicar os 5 pães e 2 peixes em João 6:11, a primeira atitude de Jesus foi levantar os olhos e agradecer ao Pai. Ele não reclamou da escassez, não murmurou diante da multidão faminta, não se desesperou com o que parecia insuficiente. Ele apenas agradeceu. E naquele simples gesto estava escondido um grande segredo espiritual. O poder não estava nos pães, mas na bênção de Deus sobre eles. Aquilo que era pouco em mãos humanas se tornou abundância nas mãos divinas. Mais tarde, diante do túmulo de Lázaro em João 11:41, Jesus fez o mesmo. Antes mesmo de chamar Lázaro para fora, ele ergueu os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Ele agradeceu quando ainda havia silêncio, quando o cheiro da morte ainda estava no ar, quando a situação parecia definitiva. Isso nos mostra que a gratidão não é reação, mas preparação.
Não é resposta depois da vitória, mas semente que antecede a colheita. É como declarar: Pai, eu já reconheço a tua mão, mesmo que ainda não veja nada acontecendo. E foi exatamente essa postura que Jesus quis nos ensinar. A gratidão abre portas espirituais que a lógica humana jamais conseguiria abrir. Ela desloca o foco da escassez para a suficiência de Deus. Tira o olhar do impossível humano e coloca no possível divino. Se o nosso Senhor agiu assim, quanto mais nós precisamos cultivar essa mesma postura. Porque quando você aprende a agradecer antes de ver, você demonstra confiança total no nosso Pai. É como plantar sementes no escuro, sabendo que a terra e o tempo farão o seu trabalho. Então, a partir de hoje, quando se levantar e olhar para as lutas que parecem maiores do que você, não reclame, não murmure. Levante os olhos e diga: Pai, eu te agradeço. Eu creio que, em tuas mãos, o pouco se torna suficiente, e a morte se transforma em vida. Esse é o segredo. A gratidão não espera o milagre, ela chama o milagre. Poucas histórias bíblicas revelam tanto o poder da gratidão em meio à dor quanto a de Paulo e Silas. Em Atos 16, 25-26, vemos os dois presos numa cela fria, úmida, escura, com os pés acorrentados e o corpo ainda marcado pelas chibatadas. O cheiro de mofo, sangue e humilhação tomava o ar. Qualquer um, naquela situação, teria se calado ou reclamado. Mas a Bíblia diz que, à meia-noite, quando o corpo humano sente mais frio e a alma costuma estar mais cansada, Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvores a Deus. E não eram cânticos tímidos ou silenciosos, os outros prisioneiros ouviam suas vozes. Isso é gratidão em sua forma mais pura. Não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque o coração deles estava firmado em um Deus que nunca perde o controle. Eles escolheram agradecer quando nada parecia fazer sentido. E foi exatamente essa atitude que mudou tudo. De repente, a terra tremeu. Um terremoto abalou os alicerces daquela prisão. As portas se abriram. As correntes de todos caíram. Veja que milagre extraordinário. A gratidão deles não libertou apenas a si mesmos, mas também a todos que estavam ao redor. Isso nos mostra que uma vida grata não impacta apenas quem a pratica, mas libera transformação sobre outras pessoas também. Paulo e Silas nos ensinam que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. Mesmo feridos, mesmo injustiçados, eles permaneceram firmes em louvor. E o céu respondeu com poder. Talvez hoje você se sinta preso em cadeias invisíveis. Pode ser a ansiedade, a solidão, as dívidas, a dor de uma perda, ou feridas emocionais que ninguém vê. Mas a chave continua sendo a mesma: levantar a voz em gratidão, mesmo à meia-noite da alma. Quando você escolhe agradecer em meio às correntes, algo acontece no mundo espiritual. Os alicerces começam a tremer. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. E os grilhões que te prendiam começam a cair. A gratidão de Paulo e Silas é um lembrete eterno. O louvor na noite mais escura pode se transformar no terremoto que abre o caminho da libertação. Há um episódio poderoso nas Escrituras que nos mostra como a gratidão e o louvor podem se tornar estratégias espirituais de vitória. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá enfrentava uma batalha impossível. Um exército muito maior que o seu se levantava contra Judá, e a lógica humana dizia que não havia saída. Mas em vez de se desesperar, Josafá buscou a Deus em oração. E a resposta do Senhor foi surpreendente. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Diante disso, Josafá tomou uma atitude que desafia a lógica militar. Em vez de colocar os soldados mais fortes na frente, ele posicionou os cantores. Homens que, em meio ao perigo, não seguravam espadas, mas levantavam vozes de gratidão e louvor ao Senhor. E a Bíblia diz que, quando começaram a cantar e dar graças, o Senhor trouxe confusão ao exército inimigo. Eles se levantaram uns contra os outros, e a vitória veio sem que Judá precisasse lutar. Perceba o princípio espiritual aqui. A gratidão não é passiva,
ela é uma arma de guerra. Enquanto o inimigo esperava encontrar medo e fraqueza, encontrou adoração. Enquanto a lógica esperava silêncio ou lamento, encontrou louvor. Isso nos ensina que, muitas vezes, a nossa maior vitória não será conquistada pelo esforço humano, mas pela postura do coração diante de Deus. Quando você agradece e louva, mesmo no meio da batalha, está declarando que confia mais na fidelidade do Senhor do que na força do inimigo. Talvez hoje você esteja diante de desafios que parecem muito maiores que você. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, uma luta familiar ou um peso emocional que você não sabe mais como carregar. A estratégia é a mesma de Josafá: levantar louvor no lugar de murmuração, gratidão no lugar de desespero. Porque quando a sua boca se enche de adoração, o céu se move a seu favor. O Senhor luta por você. E o que parecia derrota se transforma em testemunho de vitória. Josafá nos lembra que o louvor abre caminhos que a espada jamais abriria. E que agradecer antes de vencer é confiar que a vitória já está decretada pelo Senhor dos Exércitos. Até aqui nós entendemos que a gratidão é mais do que um sentimento. Ela é uma chave espiritual. Mas agora eu quero que você pratique comigo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E permita que o seu coração se aquiete diante do Senhor. Agora, pense em 3 motivos pelos quais você pode agradecer hoje. Talvez seja pelo simples fato de estar vivo, pelo fôlego que enche os seus pulmões, pela cama onde você dormiu, ou pelo pão que o Senhor já preparou para sua mesa. Talvez você queira agradecer por algo maior: uma cura recebida, uma porta aberta, uma oração respondida. Mas mesmo que nada disso venha à mente, lembre-se, o amor de Deus por você já é motivo suficiente. Diga em voz baixa: Senhor, eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pelo cuidado. Eu te agradeço porque mesmo quando não entendo, tu continuas sendo fiel. Esse simples exercício muda a atmosfera do seu coração. A gratidão tem esse poder. Ela tira o foco do que falta e coloca a atenção no que já foi dado. Ela nos lembra que o Criador continua no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem fora de ordem. Agora vá além. Agradeça não apenas pelo que já viu, mas pelo que ainda está por vir. Agradeça pela cura que ainda está em processo, pela porta que ainda não se abriu, pelo milagre que já foi liberado no céu, mas que você ainda não enxerga com os olhos naturais. Esse tipo de gratidão é profética. É fé expressa em palavras. É como dizer: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele já está agindo a meu favor. Praticar isso todos os dias transforma não só a sua rotina, mas também a sua perspectiva. Você passa a enxergar bênçãos escondidas nos detalhes. E sua vida começa a ser marcada não pela murmuração, mas por uma confiança inabalável. Por isso, decida hoje. Não comece um dia sequer sem esse exercício de gratidão. É simples, é profundo, e abre portas espirituais que nada mais pode abrir. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego que enche os meus pulmões e me lembra que cada batida do meu coração é sustentada por Ti. Hoje eu consagro a Ti cada pensamento que eu tiver. Que a minha mente seja guardada contra a ansiedade, contra a dúvida e contra os medos que tentam me paralisar. Enche minha mente com a Tua paz, aquela que excede todo entendimento humano. Eu também consagro as minhas palavras. Que da minha boca não saiam murmurações, nem reclamações, mas palavras de fé, de encorajamento e de louvor ao Teu nome. Que cada frase dita ao longo deste dia seja como sementes de vida lançadas nos corações que me ouvirem. Consagro ainda os meus passos. Que cada caminho que eu trilhar seja alinhado com a Tua vontade. Livra-me das escolhas precipitadas. Guia-me pelo caminho da verdade e da justiça. Se houver portas fechadas, que eu confie no Teu tempo. Se houver portas abertas, que eu tenha discernimento para entrar somente onde a Tua presença me conduzir. Pai, guarda também a minha família.
Que o teu amor cubra cada lar representado nesta oração. Que haja reconciliação onde existe divisão. Que haja cura onde há dor. E que haja esperança onde a desesperança tentou se instalar. Eu entrego em tuas mãos a minha vida financeira, o meu trabalho, os meus sonhos e os meus projetos. Tudo é teu. Tudo vem de ti e volta para ti. Ensina-me a depender mais da tua providência do que da força do meu braço. Senhor, eu me rendo a ti nesta manhã. Que este dia seja marcado pela tua presença. Que o teu Espírito Santo me conduza em cada decisão, em cada encontro, em cada detalhe. E que, ao final do dia, eu possa olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que vivemos aqui foi apenas o começo de um dia que pode ser marcado pela presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre você: este será um dia de paz, um dia de proteção, um dia em que a mão de Deus se revelará até nos detalhes mais simples. Onde houver medo, que venha a confiança. Onde houver ansiedade, que reine a paz. Onde houver dor, que brote consolo. E onde houver impossibilidades, que o Senhor mostre o poder dele. Receba essa palavra profética. Você não vai caminhar sozinho hoje. O Deus que te despertou nesta manhã caminha ao seu lado em cada passo. Ele já foi antes de você, está com você agora e também estará depois de você. Sua vida está guardada nas mãos daquele que nunca falhou e nunca falhará. Por isso, levante a sua cabeça, respire fundo e declare com fé: eu começo este dia no altar e termino este dia no descanso do Senhor. Agora eu quero fazer um convite especial. Se esta oração falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou no seu coração, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa de esperança, com alguém que hoje pode estar vivendo a sua meia-noite. Você pode ser o canal de Deus para mudar a vida dessa pessoa. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva neste canal e ative o sininho. Assim, cada nova oração chegará até você e continuará fortalecendo sua fé diariamente. Escreva também nos comentários: eu escolho viver em gratidão. Esse será o nosso pacto de fé. Cada vez que você escrever, estará reafirmando no mundo espiritual a sua decisão de começar o dia com gratidão no coração. E agora, que a bênção do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você. Que este seja o início de uma caminhada marcada por paz, vitória e gratidão. Em nome de Jesus. Amém.